Você não tem. Deu 8 horas da noite, gente. A Aline Pedroso entrou aqui. A gente estava numa resenha. Olha, eu chamei gente boa, porque quando eu chamei o professor Rodrigo, veio o Álvaro Ramos, veio o meu amigo Gerson Beliovetti, que eu já recomendei para você, Rodrigo. Então, temos aqui a oportunidade de receber uma referência quando a gente fala em e-social. E aí eu vou contar uma história para vocês, para introduzir por que eu estou chamando o Rodrigo. Antes dele se apresentar, tem o Fábio, Tec Segurança está entrando também, tem gente boa entrando. Eu vou contar uma história que alguns anos atrás, mais precisamente 20 anos atrás, eu estava iniciando a minha carreira, né, querendo me interessar, me informar sobre e-social. Então, em 2003, eu fui num curso no CREA, que o Jacques Cheric organizava, né? Então, cheguei lá para colher informações e, para minha surpresa e decepção, o e-social naquela data foi adiado. Então, eu fui para um curso, sala cheia, cheia de gente, e eu voltei de lá sem nenhuma informação. 20 anos se passaram, professor Rodrigo, e a gente vai ter muito a conversar sobre isso, porque eu sou da linha de segurança do trabalho que está preocupado somente se o trabalhador vai se machucar ou não. Como é que eu faço para proteger? A gente é prevencionista, né? E passamos lotado num monte de informações. Então, pessoal, que vocês estão entrando aí, boa noite. Ó, Jorge Kupka, nosso gerente administrativo financeiro, o homem do RH, está na live. Vê a importância desse bate-papo. Administrativo financeiro já está me interessando. É desse jeito. Me interessa. Opa! Temos pessoas muito boas. Então, sem mais delongas, durante a virada pós-pandemia, lá por 2020 para 2021, eu tinha saído de um trabalho, estava procurando outro trabalho, entrando no LinkedIn, tentando atualizar meu currículo e caí numa chamada do professor Rodrigo, justamente sobre aquele assunto que 20 anos atrás eu não tive oportunidade. Eu falei, não estou trabalhando, vou me dedicar, me inscrevi no curso. E o curso, eu estou com o material dele aqui até hoje, eu tomei minhas anotações, curso de SST e o E-Social. E aí comecei, fiz o curso, descobri o quão pouco eu sabia do assunto. E, para minha surpresa, quando questionado como engenheiro de segurança, muita da legislação eu não conhecia, porque eu trabalhava com as NRs. As NRs eram o meu mundo. E aí o professor Rodrigo abriu a minha mente. Depois eu fui fazer um curso de tributação relacionada à segurança do trabalho. E aí a ficha caiu definitivamente. Então, eu vou passar a bola para o professor Rodrigo se apresentar. Porque se eu for falar dele, vou ficar 10 minutos a mais do que eu deveria na live para falar, porque eu tenho uma profunda admiração. Rodrigo, se apresenta para a galera, para o Jonathan, para o Roberto, Dani, nosso amigo João Jorge entrou aqui também para prestigiar o evento, o Cleiton. Se apresenta aí para a gente, Rodrigo. Bem, eu sou o Rodrigo Ferreira, minha formação não é na área de saúde e segurança, é na área de contabilidade, administração. E alguns anos atrás, eu trabalhei na TOTUS, quando surgiu a notícia do E-Social. TOTUS é alvoroço, porque tinha que mexer em toda aquela parte que era de EFIP, agora tinha que mexer, todos os clientes teriam que mexer na base lá da ferramenta para implantar o E-Social. Passou um tempo, quando surge essa notícia, passa um tempo, a gente está ali em 2017, eu trabalhei um tempo na Bahia, lá no Polo de Camaçari, dando consultoria. Volto para o Rio e vou trabalhar como gerente comercial de uma consultoria de saúde e segurança do trabalho. Como gerente comercial, querendo fazer negócio com essa consultoria, eu, obviamente, começo a procurar, estimular os meus vendedores a procurar escritórios de contabilidade e, obviamente, vou falar de quê? Vou falar de tributo, recolhimento da folha, aquilo que eu dominava um pouco melhor. Só que agora voltado para SST, para a consultoria. E aí eu tenho um choque, porque eu começo a descobrir que histórias de contabilidade fazem folha, fazem aposentadoria especial, insalubridade, periculosidade, sem documentação nenhuma, tira a coisa da cabeça, etc. E eu estou querendo aprender. Então recorro ao pessoal da consultoria para que eles me ensinem como é que essa parte aí de tributação, né,
Porque eu sei que tem a contribuição previdenciária, eu sei que esse era o grande objetivo da Receita Federal, do governo, ao fazer o E-Social. E aí também descubro que eles também não sabiam. Falei, cara, isso aqui é uma coisa, não dá para acontecer assim. Se o cara que faz a folha não sabe a regra, o critério, a legislação, se o cara que gera o dado primário não sabe a regra, o critério, isso aqui vai ser uma coisa de maluco. A Receita Federal vai deitar e rolar. Eu percebi ali um gap de conhecimento enorme. É quando eu começo a pesquisar, e aí lá em 2018, quando veio o boom do E-Social, todo mundo fazendo o curso, eu começo timidamente também dando palestras, a convite mesmo de profissionais de E7C no Brasil, depois lanço um curso, mas com um discurso um pouco diferente. Olha, isso aqui não é bem segurança do trabalho, isso aqui é dinheiro. No final de tudo, isso aqui é grana. Isso aqui é tributação, a regra do jogo é grana, é tributária, é Código Tributário Nacional. Que na época era meio absurdo. Na época era assim, tipo, surreal. Hoje ainda causa estranheza só para uns 80%, 90% do público. Na época era para 100%. Eu acho que eu fui o primeiro cara a falar assim, cara, nem sei se tem acidente ou não na sua empresa, mas o dado que você colocar lá vai se traduzir numa perda, numa eventual perda financeira milionária, porque você não sabe nem o que você está fazendo. Esquece aquele negócio de PPP para trabalhador no INSS. É isso. Agora você está falando da empresa e da base tributária. E aí, de lá para cá, eu vim lançando outros cursos, eu vim estudando mais, e acho que agora eu cheguei no ápice, porque eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer direito. A conclusão que você sabia desde sempre, né, cara? Vai ter que mergulhar. O que eu percebi, no final das contas, que essa não é uma briga exatamente do engenheiro ou do RH. Isso é lei, cara. Isso gira em torno da regra do jogo. E aí, obviamente, a carga de direito nesse tema ela é muito pesada. Ainda que, obviamente, quem esteja gerando o dado primário seja o engenheiro e o higienista, quem vai operacionalizar seja a Folha RH e Departamento Fiscal, mas a regra do jogo, o que deve ser feito, tem uma carga de direito muito pesada. E as brigas são boas. A Receita Federal está descendo a lenha já nas empresas. E aí a tua formação, Rodrigo, ela entra consonante com tudo que você estava falando aí. Você é contador. E aí, eu digo assim, meus colegas de trabalho são os primeiros a torcer o nariz, né? Mas aí, com muita humildade, eu falo para todo mundo que está na profissão. Tem um motivo para o Rodrigo ter se interessado. O embasamento dele, ele acabou de falar, né? O assunto é dinheiro. E esse assunto vai interessar os donos das empresas. Então, Rodrigo, quantos alunos você tem hoje? Que eu olhei assim, en passant, mas me dá uma ideia. Desde o momento que eu lancei, foi já no final de 2019, a plataforma online. Não vou contar o presencial que eu rodei Brasil, mas na plataforma já passou de 2.000 alunos. Então, 2.000 alunos. Num curso que eu fiz contigo, você comentou assim, Henri, eu tenho lá 120 mil empresas no grupo 1, estou falando certo? Estou acertando o número? Não, é um pouco mais. Mas podemos passar qualquer número, mas é um pouco mais. Vamos nessa linha, 120 mil empresas. Você imagina, vamos fazer uma média, e não é uma média grosseira, só para o pessoal ter uma ideia. Vamos botar 10 pessoas no SESMIT. Então, estou falando aqui de 1.200.000 profissionais que estariam envolvidos e precisam dessa informação. Então, Rodrigo, eu vou abrir, eu vou te direcionar e a gente vai, porque 50 minutos vão passar voando. Me diz por que um profissional de segurança, seja ele técnico, higienista, engenheiro, por que ele tem que saber de tributação relacionado à segurança? Que isso é um negócio, eu vou te falar com sinceridade, eu não vi isso na faculdade. Não era a cadeira. Tinha lá uma matéria de legislação, o cara passou en passant, né? Mas tributação, Código Tributário Nacional, isso eu aprendi contigo. Então, explica para o nosso amigo, para os nossos amigos aqui, nossos convidados aqui dessa live, qual é a relevância desse assunto? A gente tem que voltar lá no início da história desse modelo econômico, que é a Revolução Industrial, quando eu acabo lá aquele modelo feudal e as pessoas passam a sobreviver a partir do rendimento do seu trabalho. Sai do campo, vai para a fábrica, trabalhou, recebeu dinheiro. Se não trabalhou, não recebeu dinheiro, não tem renda, não tem casa, não tem comida, não tem remédio, não tem nada.
A Revolução Industrial trouxe esse novo modelo de produção e de vida para todos os indivíduos. Só que criou um outro problema. Bom, se o cara só ganha dinheiro trabalhando, e quando ele cai do andaime? Quando ele fica doente? Lá na mina de carvão da Inglaterra, por exemplo, o cara trabalha 18 horas por dia, arrebenta o pulmão do cara. Aí eu tenho uma crise social por causa das incapacidades laborais. Aí um frade lá na Alemanha teve a brilhante ideia de ele criou o conceito de previdência. Olha, nós estamos gerando uma massa de incapacitados muito grande, claro que boa parte recorre à Igreja Católica, uma instituição forte lá na época, e o que a gente tem que fazer? Obrigar os empregadores a fazer um fundo para que quando esse cara cair do andame, perder o braço na máquina, se machucar, né, estiver incapacitado, ele consiga ter a renda e não gere esse problema social. Então, a previdência social é um conceito criado a partir da insegurança laboral. Passado o tempo, aqui no Brasil especificamente, quando eu botei a normatização da segurança do trabalho, veja que ela deriva da previdência. O que eu estou fazendo quando digo assim, vou fazer uma NR, eu vou obrigar a ter um SESMIT? Eu estou obrigando o empresário, o empregador, a não mandar gente para a Previdência. A Previdência não surgiu para aposentar velhinho. A Previdência surgiu por causa da insegurança laboral. Depois incorporou a ideia do tempo de serviço, do velhinho. E aí lá no Brasil, em 88, incorporou a assistência social. Mas originalmente, então, não dá para se falar de segurança do trabalho sem falar de previdência, de incapacidade laboral. E aí a gente tem um avanço, que é um salto econômico do Brasil, década de 60 e 70, quando eu não tenho normatização, praticamente tenho segurança do trabalho, uma epidemia de morte mesmo de trabalhadores. Lá era bomba meu boi. O cara morria assim, o trabalhador morria que nem mosca, porque não tinha fiscalização, não tinha regra, não tinha NR35, não tem nada. Negócio de PCMSO, saúde, não tinha nada disso. Na época já existia o SAT, o Seguro contra Acidente no Trabalho, que era privado, eram as seguradoras privadas, só que elas não estavam aguentando, justamente por causa da alta incidentalidade. Então, em 1967... Opa. Vamos lá, nosso palestrante deve ter tido um problema de sinal. Eu estou aqui conectado. Por favor, comentem aí se vocês estão me ouvindo. Por favor, façam a gentileza, só para eu saber se o meu problema é aqui. Aparentemente, minha rede está normal, não é? João Jorge, você está me ouvindo bem? Caiu, né? Ele caiu, então ele vai reconectar. Vamos aguardar. Vamos aguardar ele voltar. O bate-papo é o seguinte, ele reconectando, a gente fala. A história do tributo não é de conhecimento nosso. Nós aqui realmente temos essa dificuldade. A gente entende que segurança do trabalho se remete somente à NR. E aí a gente está passando muito, muito, muito longe da verdade, né? Então, não é isso. Deixa eu ver se ele já está aqui aparecendo para a gente conectar. Ainda não. Então, eu peço desculpa aos amigos, vamos ver se ele consegue reconectar aqui, me sinalizar, que está aparecendo que o Almeida está me solicitando para entrar, mas não, Almeida, eu não posso te aceitar, tá, Almeida? E senão você vai dividir a tela comigo, só posso aceitar o meu querido Rodrigo. Então, o assunto, para a gente não perder muito esse tempo e a gente continuar falando sobre esse tema, quando eu conheci o professor Rodrigo, ele começou a falar de palavras que na nossa área eu desconhecia. O que é tributo? O que é fato gerador? O que é obrigação principal? O que é obrigação acessória? Então, a gente realmente totalmente desconhecendo do assunto. Então, esse curso abriu muito os meus olhos, por isso que eu fiz questão de trazer aí o professor Rodrigo para a gente poder falar. E o nosso problema realmente ele continua, porque nós temos problemas relacionados ao LTCAT, que estão na mesma legislação. A mesma legislação que trata do PPP, do E-Social, ela aborda o LTCAT. Nós, profissionais, a gente está olhando muito NR, NR1, PGR, virou
a grande bola da vez, a pessoa da ergonomia na NR17, tudo isso muito bacana. Mas o que acontece? Não basta. Não basta, porque a multa hoje trabalhista, ela é uma multa muito mais controlável. É uma multa da gente conseguir pagar com muito mais segurança. A gente não consegue ter a noção do que a Receita tem feito com as empresas sem consultar as páginas que estão disponíveis hoje. Por exemplo, nós hoje temos o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Lá você vê o poderio da Receita Federal perante as empresas. Então, o que está acontecendo? As empresas não se prepararam, elas não têm formação nessa área e estão indefesas. Então, o que está acontecendo? Opa, Rodrigo agora solicitou, ele vai voltar aqui. O que está acontecendo? Nós precisamos entender a regra do jogo. É nessa história aí que o professor Rodrigo vai nos ajudar. Seja bem-vindo de volta, Rodrigo. Eu não sei por que eu caí, mas eu caí e me levantei. É resiliência, é o que eu falo, cara. Não importa se você caiu, importa que você levantou. Então vamos voltar. Vamos voltar que eu estava ali tentando... a minha tributação. Vou continuar por que vocês têm que entender tributação. É isso aí. 67, o governo então torna o SAT estatal. Vai lá para o INPS. E aí, 88 vem uma nova Constituição, reformando essa Previdência, e aí eu estou com um problema real de custeio dessa Previdência. Isso faz com que eu tenha cada vez mais a monetização da segurança do trabalho, ou seja, o Estado começa a cobrar cada vez mais do empresariado para que isso mantenha esse sistema vivo. Por exemplo, 97, vai... Você está me ouvindo, Henrique? Totalmente, continua. Perfeito. Então, 97, por exemplo, vai criar o adicional da aposentadoria especial. Em 2003 vem o conceito do FAP, que pode até dobrar o custo do SAT. Em 2007, essas contribuições previdenciárias que vai incluir essa aí do SAT, da aposentadoria especial, passa para a esfera da Receita Federal. E em 2008... o Supremo Tribunal Federal passa a considerar as contribuições previdenciárias como tributos. Então, a partir de 2008, todo empregador brasileiro está respondendo sobre essas condições de trabalho e o que gera acidente, o que gera exposição para a Receita Federal, sob o guarda-chuva do Código Tributário Nacional. Só que a Receita Federal pegou essa incumbência e ela não tem auditores para ficar indo nas empresas. Ela não tem gente especializada. Não havia como ela fazer essa fiscalização. Isso fez com que nós, RH, DP, advogados, o gerente administrativo financeiro, o diretor, o pessoal de saúde e segurança, não aprendêssemos que saúde e segurança está ligado diretamente à Previdência, logo está ligado ao custeio fiscalizado pela Receita Federal. A novidade é a ferramenta criada para universalizar essa fiscalização, o famoso E-Social. Já era para ter sido feito há muitos anos atrás, assim, ei, você empresa aí, você não pode, não é questão nem de você pagar o custeio, você não pode gerar a despesa. Gerar a despesa para a Previdência é o quê? O cara não pode ter dano. O cara não pode ficar exposto a um agente nocivo de forma evitável. Se você puder evitar, você tem que evitar. Você tem que efetivamente fazer segurança. Se você não faz, eu tenho uma punição financeira no escopo tributário. Essa é a novidade. Todo mundo entende que a ação é lá do Ministério do Trabalho. Não. Desde 2007, também é na Receita Federal. Só que ela não atuou muito pouco. Por isso que agora todo mundo tem que aprender. Que já era lá de trás. Já existe há muito tempo. Eu queria reforçar com você, o nosso público aqui, que é mais de segurança do trabalho, certamente tem outros profissionais muito interessados nisso, não é da nossa formação. Então, as pessoas precisam ir buscar esse conhecimento. Eu estava falando, quando caiu a tua ligação, que você me ensinou onde buscar, onde ele está lá no Código Tributário Nacional, o que é um tributo, o que é uma obrigação principal, uma acessória,
Então, a gente está indefeso por falta de conhecimento. E aí eu me peguei, Rodrigo, tendo que voltar à lei, né, o regimento, o regulamento da Previdência Social, 8.212, 8.213, custeio. Cara, isso a gente não olhava, não interessava para a gente. E me desculpa, pessoal, a gente estava totalmente equivocado. O que pode ferir de morte a nossa empresa é esse desconhecimento. E aí eu vou dar um exemplo pelo Rodrigo. O Rodrigo vai explicar muito melhor do que eu explicaria. Tudo que a gente está tratando hoje. Ele acabou de falar PPP, E-Social, LTCAT, está tudo amarrado, né? Por isso que eu chamei a live Conectando os Pontos. Dá uma pincelada para a gente aí. Como é que a gente não consegue dissociar do tributo tudo que está sendo falado hoje em termos de segurança? É assim, Henrique. Na lei, eu tenho já, desde 2007, a Receita Federal analisando o que você faz para definir o seu custeio e até a sua punição, porque você não cumpriu a legislação. Na lei. Na prática, nesses anos todos, a gente só conhece a figura do auditor do trabalho. Olha, você devia ter dado um EPI para esse trabalhador e você não deu. Isso é um item da NR.6, ponto não sei quanto, e aquela multa da NR. Só que se você não dá esse EPI para o trabalhador, a tendência é ele ficar mais doente do que o resto da população. Logo, você está gerando um custo para a Previdência. Então, essa punição, ela está no âmbito tributário, e nós nunca vimos. Nós não sabemos, nós não aprendemos que não dar o EPI, não colocar o EPC, não fazer o ASO, não garantir a saúde desse trabalhador, vai gerar um impacto no caixa da Previdência. O guardião desse caixa se chama Receita Federal. Esse é o papel. Dizer assim, você não pode não dar o EPI. Você não pode botar esse cara aí pendurado aí, amarrado com barbantezinho. Porque isso agride o caixa da Previdência. Esse papel da Receita Federal, de guardião do caixa da Previdência, foi o que nós não aprendemos. Quando a gente chega na parte da exposição a agentes nocivos, o que a gente vai perceber? Quando o agente é nocivo, se eu exponho um número X de trabalhadores e comparar o mesmo número. Felizmente, pessoal, o nosso amigo Rodrigo está com problema na internet dele. Vamos tentar ver se ele recupera aí. Voltou? Vamos lá, Rodrigo. Voltou? Voltou. Eu acho que a área aqui que eu estou, a internet hoje está terrível, mas vamos aproveitar. Se eu tenho exposição a agente nocivo, se eu tenho adoecimento, eu tenho provavelmente mais adoecimento do trabalhador, logo eu vou ter mais custo para a Previdência. Quem é o cara encarregado de proteger isso? Receita Federal. Quem é o cara encarregado de dizer assim, cara, você vai pagar caro porque você não protegeu. Tem a vibração, você tem o benzeno, você tem o ruído. Então, esse papel da Receita Federal, ele não é conhecido, porque eles não tinham ferramentas para fazê-lo, e o tipo de punição que está no escopo da legislação tributária, dentro de um processo fiscal, é EPI, mas é fiscal. É benzeno, mas é fiscal. Porque está lá na legislação tributária. Isso é que o pessoal não aprendeu. Então, o meu PPP, que dá o meu dado sobre a exposição, ele está no âmbito fiscal. A minha punição pelo erro no PPP, pela exposição evitável que eu mesmo assim permiti, se não proteger o cara, não vai proteger. Se você deixa o cara ficar surdo, o custo vai ser da Previdência, meu amigo. E esse caráter tributário é o que falta a gente aprender. Os nossos colegas estão esperando vir o auditor do trabalho. Só que, na realidade, vai vir uma notificação. Não vai vir o auditor da Receita. Tipo assim, eu vou comparar o auditor do trabalho que eu conhecia com o auditor da Receita. Não. Ele vai vir uma notificação, porque eu já dei todas as informações para ele. E aí, uma coisa que eu aprendi muito com você, que está dando eco aí na nossa comunicação, infelizmente, o que acontece?
A informação que eu forneci, ela vai voltar como um bumerangue. Você está me ouvindo, né? Estou te ouvindo. É porque na hora que eu falo, eu acho que estava dando eco. Aí você já moralizou aí, que já não está mais. Então, o que eu estava comentando com você? A gente está muito acostumado com segurança do trabalho. E vai vir fiscalização da Receita. Então, a fiscalização da Receita é diferente. Ela já está com todos os documentos que a gente forneceu. E ela vai vir questionar se esses controles que a gente faz relativo ao gerenciamento do risco ocupacional, se eles estão conformes. Ela vai pedir o nosso PPRA. Você vai falar, o PPRA não tem mais. Eu estou sabendo que ele caiu. Ele está com essa dificuldade. Eu estou continuando porque para vocês não perderem. Por que ele vai me pedir o PPRA? Porque a Receita Federal ela vai cobrar até 5 anos para trás. Quando ela cobra 5 anos para trás, o PPRA ainda era vigente. Então, ela vai pegar vocês pelo pé, como pode pegar qualquer empresa. Mas não somente o PPRA. Ela vai pegar para as empresas recentes, ela vai pegar o PGR, ela vai verificar se o PGR está de acordo. Ela vai pedir o PCMSO, vai pedir as CATs, ela vai pedir tudo para verificar se você está tendo uma gestão de segurança conforme. E não adianta falar que o cara da Receita Federal não está preparado. Eu posso explicar um pouquinho sobre isso, Henrique? Pode, claro, Rodrigo. Agora que você voltou. Eu estava entretendo. Gente, infelizmente, assim, não é culpa minha mesmo. Eu dou aula online direto, mas tem dia que só Jesus na causa. Parece que nossas prestadoras de serviço assim querem atrapalhar a gente. Deixa eu pegar esse gancho aí do Henrique para explicar o seguinte. A gente está acostumado a pensar no benefício previdenciário, especialmente a aposentadoria especial, do ponto de vista daquilo que está na legislação. Bom, 85, uma jornada de 8 horas, exposta a mais de 85 decibéis, dá direito à aposentadoria especial. Isso é uma hipótese de concessão, consequentemente, uma hipótese de incidência, do tributo. Se na empresa tem isso, cabe ela pagar os tais 10%. A gente tem ainda a hipótese, esses benefícios dados pela jurisprudência. Olha, a lei não diz que eletricista vai ter direito à aposentadoria especial, mas a Justiça Federal pacificou o entendimento que ele vai ter sim. Parei lá, está na lei, o que está na jurisprudência é concessão de benefício. Só que quando eu chegar na empresa para o mesmo fenômeno, relação trabalhista, exposição a agente nocivo, a gente tem que ter um raciocínio diferente. O raciocínio é diferente. Imagine que o supermercado, ele, obviamente, compra no atacado, vende no varejo. O que ele tem obrigação? Cada venda, ele tem que emitir uma nota fiscal para recolher o tributo devido. Além disso, ele tem que manter as notas fiscais de entrada, o controle de estoque. Imagine que na hora que o fiscal chega, ele não vai simplesmente confiar nessa informação. O senhor emitiu 1.000 notas nesse mês. Para confirmar que realmente eram só 1.000 notas. A hipótese de incidência, no caso da venda do supermercado, é a venda da mercadoria. No caso da aposentadoria especial, é a exposição a agente nocivo. Mas como eu, auditor, tenho certeza que você avaliou corretamente que são só essas situações. Eu preciso do conjunto de dados para comprovar isso. É isso. Enquanto na concessão só me importa, lá no PPP, no balcão do INSS, só vai me importar o que a empresa colocou. O Rodrigo trabalha lá na empresa do Henrique, está exposto a 70 decibéis no lado de 8 horas. Seu Rodrigo só não tem direito. Quando o auditor da Receita chegar, vai pegar o mesmo PPP do Rodrigo, 70 decibéis, e vai dizer, será que era só isso mesmo? Cadê as audiometrias do Rodrigo? Como é que o Rodrigo só tinha 70 decibéis e mostra uma perda progressiva da audição? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. O Rodrigo tinha qual função? Tem mais 200 caras trabalhando com ele. Ele não tinha que ter lá o abafador? Só disse aqui no seu PGR, no seu PCMSO, que ele usa abafador. Todos os trabalhadores usam. Cadê as fichas de EPI desses caras aqui? E aí essas fichas estão, por exemplo, erradas. 2 anos sem pegar o abafador, 3 anos. Aí vem o questionamento, que não tem no balcão do INSS. Como é que o senhor garante que são 70 decibéis? O senhor cumpriu a legislação na medição corretamente,
Se o resto da legislação o senhor não cumpriu, nem EPI o senhor dá. O senhor não abriu a CAT quando teve a perda auditiva do Rodrigo. O senhor não investigou a perda auditiva. O seu PGR não tem um plano de ação. É esse entendimento que é a hipótese de arbitramento. Nós estamos acostumados com a hipótese de concessão e incidência. Passou do limite, concede. Passou do limite, paga. Só que existe a hipótese de arbitramento que só vai funcionar para a empresa. Eu tenho que comprovar que aquele dado que eu mandei lá no E-Social, botei lá no PPP, ele tem base no conjunto de informações. Aí, a porca torce o rabo. Porque quando eu diz EPI e eu não consigo comprovar isso com o documento. Eu digo que são 70 decibéis, eu tenho 30% da minha mão de obra com perda auditiva. Eu tenho agente nocivo, eu tenho exame de sangue alterado. Eu não abro o CAT. Aí eu tinha que ter um PCA, eu não tenho. Eu tinha que ter um PPR, não tenho. Aí veio o conceito. Você só cumpre a legislação na medição? Você tem todo um arcabouço aí de legislação da segurança do trabalho. Só na medição que envolve o dinheiro que eu tenho que aceitar que é verdade. O resto tudo o senhor está falhando. Aí vem o arbitramento e aí o pior. A legislação vai dizer não é para a segurança do trabalho, é para todo tributo. Após o arbitramento, o auditor vai lavrar o auto de infração, vai dizer, ó, eu estou achando que esses 200 caras aqui, que nem o Rodrigo, na mesma função, a empresa tem que recolher os 6%, porque eu fui ver as fichas de EPI, o cara não usa EPI. Eu vi perda auditiva, ele vai colocar o critério que ele fez o arbitramento. E aí inverte o ônus da prova. Como é que você está cheio de documento errado e você vai agora derrubar um auto de infração milionário para alcançar 5 anos, 13 folhas por ano? O cargo do Rodrigo não bate. Admitiram o Rodrigo como pintor, ele está fazendo trabalho eletricista. Não dá nem para saber se o Rodrigo é pintor ou eletricista. O RH diz uma coisa, a segurança do trabalho diz outra. O risco dele não bate com aquilo que está lá na carteira dele, no contrato de trabalho dele. Eu acho que está bem claro para todo mundo. A relação trabalhista como um todo, as falhas da relação trabalhista vão embasar a hipótese de arbitramento. Eu acho que está bem claro para todo mundo que essa informação não pode ser só de domínio do pessoal da segurança, né? Ele tem que entender que ele precisa do pessoal da TI. Não adianta mais fazer planilha Excel, não dá. É software. Você vai alimentar o software com dados, o software vai mandar os dados para a Receita. Você tem que ter debaixo do braço não mais o livro das ANS, você tem que ter folha de pagamento. Eu falo assim do nosso pessoal da RH que está aí online, eu preciso saber a função dele. O cara recebeu uma promoção, mudou o ambiente de trabalho, a segurança não está sabendo. Então, é um negócio que a gente agora tem que ter um guarda-chuva mais amplo e entender que não dá para o cara da segurança ficar no mundo dele pensando em como não vai ter acidente. É a parte do problema? É parte do problema. Mas tem muito mais problema aí. Eu queria que você desse um exemplo para a gente, Rodrigo. LTCAT é o nosso documento hoje mais famoso, é o documento que vai ensejar aí, vai dar direito à aposentadoria especial e tal. Mas a gente escreve como se fosse escrever para um profissional de segurança. A nossa falha é que a gente ainda não entendeu quem vai ler não é o profissional de segurança. Me dá um apanhado dos LTCAT. Vamos lá, Henrique. Primeiro que LTCAT não é documento da segurança. LTCAT é um documento fiscal da empresa, porque está ali avaliando as hipóteses de incidência, que é produzido na segurança. Só para deixar isso bem claro. Se eu tiver um setor que digita a nota fiscal não é daquele setor. Ela é produzida naquele setor, mas é um documento fiscal da empresa. Primeira coisa que tem que entender é LTCAT não é do SESMIT. O LTCAT embasa a minha folha e as minhas retenções de nota fiscal em caso de terceirização, cessão de mão de obra empreitada. Só é produzido no SESMIT, mas ele tem que ser usado. Tem que ser usado, porque todo mês a TAG 73, lá do evento da Folha, gente, me fugiu agora o evento da Folha, ótimo, né? Mas todo mês a empresa envia a Folha. E a TAG 73 da Folha tem lá a tabela 2, códigos 1, 2, 3 e 4.
Quem está fazendo a folha tem que colocar. Geralmente, só você coloca uma vez e esquece aquilo lá. Só que é uma informação mensal. Não mudam porque não querem. Esse LTCAT é o que embasa isso. Você está afirmando. S1200, obrigado, Aline. O S1200 vai enviar todo mês. Você tem que dizer lá. E nesse mês, nessa competência, o Rodrigo foi exposto a mais de 85 decibéis, caracterizou? Não. Se ele ficou, vou calcular no sistema 6%. É isso que o E-Social faz. Então, o LTCAT ele não foi feito para ficar no SESP. O LTCAT é feito para quem faz a folha. E no caso da terceirização, cessão de mão de obra também por empreitada, que vai ter uma retenção, uma possível retenção adicional ali. Vai ter ou não vai ter retenção? É só 11 ou é 13? É só 3,5 ou 5,5? O primeiro ponto é esse. Se não é feito. Acredita-se que o LTCAT só embasa o preenchimento do PPP para que esse trabalhador vá para o balcão do INSS disputar com o INSS a concessão do benefício. Empresa não tem nada a ver com o benefício do trabalhador, tá? Essa é a relação dele com o INSS. A empresa tem uma relação com a Receita Federal. Ela tem a obrigação legal de prestar esses dados, alimentar o CNIS de cada trabalhador seu e ainda apurar corretamente as suas contribuições previdenciárias. O LTCAT é um dos documentos que compõe isso, que vai dizer um item sobre isso. Então, o primeiro equívoco é esse. Não fazer um documento para o cliente final. Primeiro equívoco. Você faz para você. Você abre um LTCAT, só quem entende, em geral, é quem fez, ou, quando muito, alguém que seja especialista. Desculpa, o dado é técnico, mas a informação é de uso comum de todos. Comum. Eu até fico impressionado como é que as pessoas, até hoje, 5 anos depois da social, estão fazendo a folha de pagamento, estão afirmando que há ou não aposentadoria especial, envolvendo 6% da folha, multa de 75% sobre o valor arbitrado ou não recolhido, e ninguém se preocupou. Aí a gente abre a notícia, a refinaria da Petrobras foi autuada em 142 milhões. A Fiat acabou de perder no CARF 50 milhões, foi mantido auto infração. O assunto é milionário. Mas só que continuam achando que isso aí é do SESMIT. Não é. Não é e nunca foi. Ele é produzido no SESMIT porque envolve dado técnico. Mas não é documento para o SESMIT. É documento para o resto. Mas tem que explicar no LTCAT o que a tua empresa faz. Tem que descrever. A gente trata esse negócio como se fosse só uma medição mesmo. Comenta um pouco para a gente aí o que você tem visto nos LTCAT. É até chato ficar falando o que eu vejo, deixa eu ver, porque assim, em geral. Eu não sou profissional de saúde e segurança do trabalho, e aí é muito chato eu ter um olhar de fora, porque o meu olhar é o seguinte, eu não quero saber se foi você, Henrique, que fez. Eu tenho que usar. Eu preciso fazer uma folha. Eu preciso entender o que você escreveu ali. Isso. Eu preciso dar um parecer para a minha diretoria que existe conformidade legal, que não há nenhum passivo escondido na tributação dessa empresa. E como é que eu faço isso se um dos itens é um documento que você produz e eu não consigo nem entender, nem ler, não conheço a maneira como ela é escrita, aí o cara fatia a informação, eu quero ver o motorista da obra do Henrique. Eu tenho que caçar informação sobre o motorista em 3, 4, 5 lugares diferentes do mesmo LTCAT. Eu tenho que, além de estar tudo fatiado, as informações não se mostram como se chegou ali, é intermitente. Por que é intermitente? Usa o EPI, confunde-se EPI prescrito com EPI usado. Você pega qualquer LTCAT, perfeitamente. Vou escolher aleatoriamente aqui. Motorista. Pega lá todas as fichas de EPI de motorista, eu vou pegar no olho fechado, aleatoriamente, 3, 4, 5 fichas. Nunca bate. Você deu um laudo afirmando, empresa, não pague. Não caracterizou porque os motoristas todos usam EPI. Quando você vai ver o documento que comprova isso, ele não bate. O profissional que fez o laudo sequer foi lá nem por amostragem. Os agentes, há um gap de conhecimento. O que tem que entrar no LTCAT? Bom, eu não estou falando trabalhador. Se ele vai conseguir aposentado, se ele é eletricista, vai conseguir lá na justiça ou pelo INSS, não sei. Eu tenho que definir o que é aqui para o meu empregador, para o meu diretor. Isso você deve, como você contratou, e isso você deve aquilo. Você tem que recolher isso, está na lei. A lei tal. Então, tem que conhecer com exatidão a legislação e que vai me obrigar. Isso não é feito.
O cara não explica porque que o agente está ali, coloca a gente errado. Aí o cara é perito da justiça e aí viu lá no processo judicial que o cara conseguiu aposentadoria especial por periculosidade. Mete no LTCAT. Os documentos não batem. Quem faz o meu PCMSO é uma clínica da cidade, mas quem faz o meu PGR e meu LTCAT é uma consultoria que eu contrato. Só que, quando eu vou ver lá o GHE, o grupo do motorista, o PCMSO diz uma coisa, o PGR diz outra, o LTCAT diz uma terceira. Ué, mas você está dizendo que você tem certeza que você tinha que pagar essa contribuição ou não? Quando eu vou ver o conjunto de documentos, eu escolho qual para dizer que é o verdadeiro. Eu já vi coisas absurdas, assim, tipo, a descrição é diferente, os riscos são diferentes. Aí o cara diz assim, bom, vamos economizar dinheiro esse ano. Eu não vou fazer medições, mas qual a base para você não fazer a medição? Minha sabedoria. Vou ficar 3 anos sem fazer. Mas você está falando do dinheiro do empregador, da empresa. Surreal. Eu queria direcionar o pessoal para eles começarem a beber na fonte. Então, por exemplo, a gente conhece o nosso livro das NRs, beleza. Mas a gente sabe qual é a instrução da Receita Federal que é aplicável. Então, discorre um pouco sobre isso, porque a informação existe. O problema é que ninguém foi formado com isso. Então, para mim, hoje, na época era a IN 971, que agora é a 2110, mas eu acho que é importante os colegas que estão aqui baixarem o arquivo, dar uma lida, porque é isso que o nosso auditor da Receita vai botar debaixo do braço e vai aplicar. Tem regra. Esse é o fato. Se uma lei diz, Receita Federal, você que vai lá na empresa do Henrique para ver se as contribuições previdenciárias estão todas corretas, e se não estiverem, você aplica uma multa pesada nele, isso não é verdade? É verdade, todos sabemos. Mas a aposentadoria especial também é contribuição previdenciária. Então, as regras do jogo são escritas em algum lugar. Se essa contribuição previdenciária arrecadada pela Receita Federal envolve saúde e segurança, a Receita Federal publicou uma instrução normativa. Qual o meu critério? É IN 2110. Não é para a SST. É para todas as contribuições previdenciárias. Aí lá tem um capítulo dizendo, olha, quando eu falar de exposição antinocivo, quando eu for tratar, o que é que vai comprovar suas informações? PGR, CAT, PPP, PCMSO, LTCAT. Em que hipótese eu vou fazer o arbitramento? Quando o seu dado interno não bater com o dado do INSS, quando o dado da contratante não bater com o da contratada, quando o da contratada não bater com o do contratante, a Receita Federal diz qual a regra do jogo, qual o critério. Não é de orelhada. Ou seja, os profissionais que estão fazendo essa avaliação estão dando segurança jurídica para as empresas que está tudo certo, não devemos nada, por não saberem que a Receita Federal analisa assim se existe ou não PCA, analisa assim ficha de EPI, ata da CIPA, ASO, PCMSO, PGR, por não saberem disso, não conhecem a legislação aplicável, que no caso é a IN 2000, a primeira que a gente pode citar aqui, é a IN 2110. Fica fazendo só pensando na concessão do benefício. Esse é o erro que mata, assim, é por ignorância mesmo. Ninguém nunca falou que um autor da Receita Federal podia pedir uma ficha de EPI. Só falaram para mim que eu vou fazer o LTCAT, vou botar no PPP e o cara vai no balcão do INSS. Se o INSS aceita 20 anos no LTCAT, eu sou bom. Aí você imagina que a empresa tem essa dificuldade, né? E agora a gente vai arranhar um assunto só para... Não é para assustar as pessoas, é só para contextualizar. E quando a empresa tem subcontratado? Você está entendendo? Se você, na sua empresa, não domina essa conexão que tem, tudo que foi falado aqui, imagina ter subcontratado. Complicado. Quando a gente chega na década de 90, o fenômeno da terceirização explodiu no Brasil. E aí ficou... A primeira ideia que surgiu é assim, olha, se eu terceirizar, não tem nada a ver com isso. Pode matar o trabalhador, pode não pagar salário para ele, pode não dar vale transporte.
a terceirização era uma espécie assim, para se livrar do problema gestão de mão de obra. Claro que a legislação fala assim, ô, meu amiguinho, não. Você é corresponsável. Tudo bem, pode terceirizar, mas você é corresponsável por tudo que acontece aí. Hoje, a gestão dos terceirizados envolve lá a verificação se deu vale transporte, se pagou o salário corretamente, se recolheu as contribuições previdenciárias. Mas quando eu chego em saúde e segurança do trabalho, justamente essa avaliação se houve a exposição a antinocido, se caracterizou o fato gerador. Como ninguém fala em SST, na verdade, decidiu-se, isso é um assunto só do SESMIT, simplesmente essa gestão de terceirizados não considera isso. Só que lá em 2003, a Lei 10.666, o legislador percebeu isso, que as empresas maiores estavam só jogando o problema, falou assim, olha, na verdade, antes disso, surgiu a retenção dos 11%. Isso. Porque muita terceirizada dava o calote. Quando botava 1.000 pessoas na obra lá e acabou a obra, a empresa some. Então, contratante, quando você for pagar a grana dele, já segura 11 e entrega direto para o INSS. Mas e se esses 1.000 caras tiverem exposição a agente nocivo e caracterizar a aposentadoria especial? Essa terceirizada não vai ter que recolher uma alíquota maior, mais 6%? Então, a retenção dessa contratante também é maior, mais 2%. Você é terceirizado, mas você também é responsável pelo vale transporte dele, pelo pagamento do salário dele, pelo fundo de garantia, pelo recolhimento da aposentadoria especial terceirizado. E isso se traduz a partir da retenção adicional na nota fiscal, que é lançado lá na EFD-REINF, onde eu faço essas declarações. Isso me cria um problema na hipótese de arbitramento, porque quando eu, auditor da Receita, for chegar lá na empresa, eu vou precisar que os dados todos batam. Na gestão de terceiros, eu tenho um problema sério hoje, que o terceiro fala o que ele quiser. Ele nunca fez uma avaliação dentro da minha empresa, ele pega uma única avaliação, ele atende a 10 empresas, ele usa a mesma medição para as 10 empresas. A verdade é essa. Ele nem botou os pés na minha que na nossa empresa, quem dá o LTCAT sou eu. Ele não pode fazer LTCAT trabalhando para mim. Eu fiz isso. Que eu tenho que fazer o laudo para ele e obrigá-lo a lançar o que realmente o trabalhador dele está exposto no meio de trabalho. Mas hoje não é a prática do mercado. A prática é dizer assim, só entra na minha empresa se você me trouxer uma avaliação. Primeiro dia que o cara está na empresa. Ele já tem que ter o PCMSO, o PGR, geralmente nem se pede LTCAT, mas mesmo quando se pede, são dados falsos, mentirosos, é só para ter o papel, só para ter o documento. Só que, vamos esquecer um pouquinho esse assunto, vamos pensar agora como cidadãos. Se eu tenho um conjunto de trabalhadores expostos a agentes nocivos, o que acontece? Mais vezes irão para o balcão do INSS. Isso aumenta o custo da Previdência. Quem é o encarregado de proteger o caixa da Previdência? Receita Federal. O que ela vai fazer? Cruzar os dados. Você contratou 3 empresas para colocar eletricista na sua empresa. Cada uma diz que o ambiente é diferente e você ainda diz uma quarta informação? Desculpa. Cobre todo mundo. Os dados todos têm que bater. Desculpa. Aí eu tenho falha no contrato mesmo, eu faço com a minha terceirizada, com a prestadora de serviços, eu tenho falha na gestão do contrato, tenho falha no departamento fiscal. Em geral, sempre tem um contador na empresa que sabe da retenção adicional. Sempre tem. Sempre tem. É impressionante. Pode ir amanhã no departamento fiscal. Pessoal, teve um maluco que falou que não é 11, que pode ser 13. A maioria vai dizer o quê? Mas tem assim, é verdade, já sabia disso, que eu trabalhei não sei aonde, lá acontecia isso. Sempre tem, mas ninguém segue. É outro problema, é outro passivo relevante para as empresas. Vai dar o que falar. Rodrigo, a lição que fica de tudo isso para a gente é muito simples, né? Nós estamos adoecendo o trabalhador, não estamos protegendo a empresa e, no final de contas, quem vai pagar a conta somos nós mesmos. Porque eu estou com 59 anos, eu estou com quase 60 anos, vai ser difícil alguém pagar minha aposentadoria. Porque o Brasil está envelhecendo, né? O problema é justamente esse. Eu tenho uma mudança no perfil demográfico
Então, tem uma pressão no caixa da Previdência porque as pessoas estão vivendo mais. Eu tenho uma outra pressão porque eu estou mudando a forma de trabalho. Então, tem aí pelo menos, mais ou menos a mesma quantidade de trabalhadores formais, eu tenho na informalidade não contribuindo para a Previdência. Isso é um problema sério. Aí, para piorar, ainda tem uma pressão extra que é da acidentalidade e da fraude. Quando você, Henri, não gera o dado correto para o trabalhador da sua obra, você está abrindo margem para quê? Quando ele for brigar com o INSS, na dúvida, a favor de quem? Sempre o trabalhador. Então, o número de concessão de benefícios ligados à segurança do trabalho, boa parte é fraudulento. Mas é por falha da gestão de dados, da produção de dados de dentro das empresas. Eu não meço. Eu coloco qualquer coisa. Isso é só esse vira lá com o INSS. Isso vai pressionando o caixa da Previdência. Então, é inevitável. Eu só tenho duas maneiras de fazer isso. Ou faço uma reforma radical da Previdência, fatores políticos. Já tentaram, é meio difícil. Ou eu vou tentar duas coisas. Diminuir o custo, não mande gente para o INSS. Pelo amor de Deus. Vai botar IPC nesse troço aí. Desculpa. Vai substituir insumo. Ou eu aumento a arrecadação. Nas duas pontas, né, as alternativas viáveis sempre vão passar pela empresa. Sempre vão passar ou por cobrar mais dela, ou por obrigá-la a fazer uma gestão correta do meio ambiente de trabalho. Não tem como isso, o modelo anterior que nós conhecemos, não tem como continuar o resto da vida. É impossível. A Previdência vai quebrar. É importante agora, está se encaminhando para o fim, né? Foi falado aqui, então, a gente tem que investir na formação, investir em tecnologia, porque eu vivi recentemente, era planilha de Excel, num grande estaleiro que eu trabalhei ali. Não tem muitos anos, não, tem 2 a 3 anos. Sem software você não vai conseguir. E a gente já sabe também que os softwares todos ainda requerem melhoria, não estão prontos. Né? Por exemplo, nenhum deles hoje no mercado trata dos subcontratados. Nenhum deles. Então, nós temos um campo também para melhorar, mas o que fica de mensagem aqui que não é um assunto que pode ser tratado com leveza. A gente tem que levar esse assunto para cima. O SMS, hoje, a segurança do trabalho é assunto estratégico para a companhia. Tem que ser tratado no board da empresa. Né? A gente tem que estar na mesa dos diretores para poder mostrar o risco que eles estão correndo. Eu tenho certeza que no mapeamento de risco, o que foi falado hoje não entrou. Entendeu? Então isso tem que entrar, porque se você não contingenciar um dinheiro para isso, você vai estar refém da surpresa na hora. Quando a tua live caiu por alguns momentos, eu abordei rapidamente o CARF. Falei que tem um site onde tem os processos. Você não precisa esperar um auditor da Receita Mínima. Você pode ir lá, se informar, ver como as empresas parecidas com a sua estão sofrendo. Isso tem que estar no nosso sangue. Eu vou fazer um comentário aqui com você, Rodrigo. O Jorge Kupka, que é o nosso gerente lá, ele comentou assim: a própria Previdência em ter desviado o dinheiro de seu caixa para financiar projetos que não têm finalidade de proteger o patrimônio do próprio trabalhador. A gente vive ainda, você colocou a palavra política, que eu evito abordar, mas a gente é refém disso. Cada governo que vem muda o entendimento, a gente fica sob a ameaça de regredir tudo que a gente fez nos últimos anos, cria uma insegurança muito grande. Então, da nossa parte, a gente realmente tem que aproveitar esses espaços, trazer gente que tem informação que os outros não têm, para despertar curiosidade. Então, eu queria, nesses últimos minutos, Rodrigo, te permitir divulgar o teu trabalho, divulgar onde as pessoas podem te encontrar, porque eu prometi a todo mundo aqui que a gente traria conteúdo diferenciado para as pessoas aproveitarem. E aí, você é o professor que hoje eu recomendo a todo mundo que me pergunta. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade para você poder divulgar o seu trabalho, como as pessoas fazem para se encontrar na rede social. Então, primeiro eu vou começar com a minha mensagem final. A mensagem não é para o profissional de saúde e segurança, de RH, DP, é para o cidadão. Nós, como cidadãos brasileiros, temos que entender que a despesa, o custeio da Previdência é a despesa que mais cresce no país. Ela não para de crescer. Isso é um dado público do orçamento da União.
Por quê? Porque eu tenho o perfil demográfico mudando cada vez mais e várias outras pressões. A despesa da Previdência já ocupa quase 50% do orçamento federal. E nos próximos anos vai passar de 50%. Então é inevitável que, como sociedade, nós, em algum momento, vamos ter que lidar com isso. Isso é fato. Quem Essa é a internet do Rodrigo. Ah, meu pai. Acho que está claro para todo mundo. Peraí, Rodrigo, voltei. continua aí, que caiu um pouquinho. Continua aí. Está mais ameaçado? O empregador. Por quê? Houve muita sonegação. Quem sabe lá do papel de cada órgão que tem que fazer, e aí não tem jeito. Se casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. Há sonegação, sim. Há falha de dados, sim. Nossos laudos são muito ruins. Nossos documentos ainda têm falhas demais. Então, esta é uma carga que vai chegar no trabalhador, já chegou, aumentando tempo, idade de aposentadoria, por exemplo, e outras restrições, mas não dá para achar que não vai chegar no empregador. Vai chegar. E quando eu falo empregador, estou falando de grana. Então, isso tem que entrar no horizonte estratégico das empresas desde já. É isso. E, obviamente, quem quiser continuar no mercado, os profissionais que quiserem continuar no mercado, porque as empresas vão demandar essa informação. E aí, o que eu faço? E aí, onde está a nossa falha? E aí, qual a oportunidade de melhoria? E aí eu tenho que ter pessoas que digam lá para a direção da empresa. A nossa falha é essa. Precisa desenvolver aquela ferramenta, melhorar aquele processo, a gente já entender onde estava falhando. O modelo do mundo anterior. Estamos na era dos dados. E eu não estou ainda falando desse assunto desse ponto de vista. Quando você fala de software, eu preciso gerir melhor meus dados. Muito bom. Rodrigo, por favor, se você estiver me ouvindo, não esquece de você poder divulgar o teu trabalho. A tua internet ainda está muito instável. Mas, pessoal, ele tem um portal que chama SST E-Social. Rodrigo. Eu preciso te devolver. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho... Primeira coisa que eu tenho que falar, apesar de agradecer muito ao Henri, estar sugerindo meu trabalho, etc., a minha sugestão pessoal é, seja com o Rodrigo, com quem você quiser, com o Henri, pesquise, procure, se capacite. Essa é a próxima demanda real na gestão de pessoas, na gestão de saúde e segurança. Se quiser a minha ajuda, www.portal-sst-e-social. Mas não precisa ser comigo. O que você precisa entender é o modelo de gestão de pessoas, relação com previdência, que existia quando você entrou no mercado, não importa a sua profissão, não existe mais. Começou a mudar. Agora, gestão de dados, é fiscalização universal, é cruzamento de uma massa de dados absurda. Não adianta produzir dado falso. Porque está cruzado o dado do Sereste do SUS, está cruzado o dado do INSS, está cruzado o dado do fornecedor, o dado da nota fiscal onde você compra um insumo nocivo. Não tem como. No passado, dependia do que você falava. Agora dá para ver todo mundo, o tempo todo, e cruzando uma massa de dados que nós nunca imaginamos na sociedade. Nós mudamos a forma de estudar, de namorar, de mexer com dinheiro, de comprar passagens aéreas, de alugar carro. Nós mudamos tudo. Segurança do trabalho, ela precisa acompanhar a evolução, né, Rodrigo? Tem que acompanhar mesmo, mas só que tem que entender que segurança do trabalho não é uma área isolada na empresa. É isso. A segurança do trabalhador é desde que ele pisa na empresa. E não se reflete só na questão da segurança pessoal, física dele. Se reflete, por exemplo, também, abrange, por exemplo, a relação do empregador com a previdência, do próprio trabalhador com a previdência. Segurança do trabalho tem a ver com custo de mão de obra. Segurança do trabalho tem a ver com produtividade. Segurança do trabalho tem a ver com conformidade legal. Tem a ver com compliance. Tem a ver, obviamente, principalmente, com o cara quebrar a perna. É óbvio. Tem a ver com o cara cair do andame. Ninguém vai negar isso. Mas não pode ser visto só como isso. Não dá para fazer DDS para a diretoria só falando da secretária que pode torcer o tornozelo porque está com salto alto no escritório. Temos que começar a falar que esse custo da mão de obra tende a aumentar se as empresas mantiverem o mesmo modelo de gestão de agentes nocivos, gestão de segurança laboral.
porque a pressão no caixa do INSS, o governo vai jogar isso por colo delas. Já está jogando. Já está jogando. Eu acho que esse é o meu recado real, é esse. Não é nem compre meu curso, me siga. Se quiser, professor Rodrigo Ferreira nas redes sociais, portal SST Social, fico muito honrado e estou disposto a ajudar. Mas o principal é entender. O mundo mudou. O mundo mudou. É isso aí, pessoal. Professor Rodrigo, como eu falei para os senhores aí, é humildade em pessoa. O cara é fera pra caramba. Só para dizer para vocês, a Aline estava aqui também, também trabalha no mesmo ramo de informação, ele está corretíssimo em falar, tem várias opções, mas a gente vai trazer pessoas que não estão no mainstream. Então, essa semana passada a gente trouxe o Tomás para falar de fatores humanos, na semana anterior eu trouxe o Bardal para falar de segurança clássica versus segurança tipo 2. Hoje a gente trouxe aí o Rodrigo falando sobre E-Social. Olha, Aline, aí. E semana que vem eu estou preparando uma surpresinha para vocês. E provavelmente a gente vai ter um convidado também completamente diferente. Vamos ver se vai ser neurociência, se vai ser fator de risco, o que a gente vai trazer. Vai ser pessoas que têm muito a agregar e não estão tendo acesso aí. A gente vai dar acesso a essas pessoas. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Essa live vai ficar gravada, vou disponibilizar. Então, o pessoal que entrou aí pode ficar tranquilo, não perde nada, tá no meu Instagram. Rodrigo, te agradeço do fundo do coração. São 9 horas da noite, eu respeito todo mundo. Uma hora tá de bom tamanho pra gente. Mas não acabou hoje o assunto aqui, né, Rodrigo? Mas peraí, eu tenho que pedir desculpas primeiro a todos vocês pela minha internet, gente. Mil perdões. Mil perdões, coração. Tranquilo. Um forte abraço, um grande beijo a vocês todos. Até a próxima live. Me sigam nas redes sociais, sempre vai ter novidade. Marcelo, Jorge, Aline, Yara, muito bom ter vocês por aqui. Odilon estava aqui também, obrigado. Renato Grosso, Zé Luiz, João Jorge, Rayane, Mário Sérgio, Almeidinha, Amedir, muita gente boa. Gerson, meu irmão, obrigado. E quem mais? Teve aqui o Jader, o Elric, a Cris, muita gente, cara. Parabéns aí a vocês que investiram na noite de terça-feira para aprender mais alguma coisa. Até a próxima, pessoal.